com Izuku. Atualmente, Izuku, junto com o resto da classe 1A, estava esperando pacientemente ao lado de um dos grandes campos de treinamento da UA, todos eles vestindo os uniformes padrão azul e branco da academia. No momento, o grupo de 20 estava, em sua maior parte, parado em pé de maneira desajeitada, um ou dois deles ocasionalmente tentando uma conversa fiada ou se apresentando aos seus colegas durante os 3 anos seguintes. A turma estava totalmente montada pela primeira vez, cerca de 15 minutos atrás, e muitos deles ainda não tiveram a chance de se apresentarem adequadamente um ao outro, o tipo de coisas que normalmente se espera que os alunos façam em seu primeiro dia na escola. Em vez disso, a professora da sala de treinamento, Shouta Aizawa, havia jogado todos os uniformes de corrida para eles. Disse-lhes para se vestirem e depois para um dos campos de esportes da escola assim que estivessem prontos. Parado na frente dos alunos reunidos, ainda usando suas roupas escuras e uma confusão de bandagens em volta do pescoço, como um lenço, Aizawa continuou a explicar em que consistiria esse teste, sua expressão severa e seu tom nunca mudando de um seu agora monótono e entediado habitual. Um teste de avaliação do Kirk. Tenyaida, a adolescente mandona e agressiva que Izuku conheceu nos exames, falou surpresa, a testa do adolescente de óculos franzindo enquanto ele empurrava os óculos ainda mais para cima no nariz com uma das mãos, a boca em uma linha fina e apertada. Seu tom se encheu de confusão e consternação enquanto olhava para Aizawa em busca de uma explicação. Aizawa lançou ao adolescente alto e de ombros largos um olhar entediado, antes de dar um breve aceno de cabeça em resposta. O olhar aborrecido não deixou seu rosto quando ele desviou o olhar de Ida e olhou para o resto da classe, após o que ele finalmente respondeu em um tom entediado. Sim, agora prepare-se. E espere. A garota baixa e curvilínea com cabelos castanhos na altura dos ombros falou, seus olhos castanhos arregalados, enquanto ela acenava com uma das mãos no ar para tentar chamar a atenção de Aizawa. E sobre a cerimônia de apresentação que supostamente devemos estar indo também. Ou tour pela escola. Ou briefing sobre o que estaremos cobrindo na aula de herói este ano. Izuku olhou de soslaio para a garota, parecia que ele não era o único a ler o pacote de informações completo com o itinerário do primeiro dia, que o havia enviado antes do início do ano letivo. Entre o resto do grupo, vários outros alunos acenaram com a cabeça, franziram a testa ou murmuraram enquanto eles também começaram a questionar o que eles estavam fazendo aqui em uniformes de atletismo, quando eles deveriam estar em um tour pela escola ou na inauguração da escola cerimônia. Chega, Uraraka. Vou dizer isso agora, então não tenho que repetir. Se todos vocês realmente querem ser heróis, então é melhor que aprendam rápido, que não terão tempo para coisas como isso. Aizawa respondeu, mal olhando para a garota cuja pergunta ele estava abordando, ou para qualquer um dos outros alunos também. Em vez disso, ele parecia estar olhando através deles e no resto do campus da escola atrás deles. A UA tem tanto sucesso em parte devido à grande liberdade que permite no campus. Essa liberdade se estende aos professores, permitindo-lhes ensinar seus alunos da maneira que considerarem adequada. Izuku, que estava atualmente entre a multidão de alunos, franziu a testa ao ouvir as palavras de Aizawa, e processou exatamente o que ele estava realmente dizendo. Tal sistema era baseado em muita confiança, que poderia facilmente ser abusada e poderia facilmente levar a um ensino inconsistente nas diferentes classes. Um professor ruim ou desmotivado pode prejudicar o aprendizado de uma classe inteira. Pessoalmente, ficava desconfortável com o fato de toda a sua carreira na escola se basear, até certo ponto, no tipo de professor que ele contratava. Sendo isso algo que poderia afetar o tipo e a qualidade do herói que um dia ele poderia se tornar. Considerando com quem ele aparentemente havia caído, seu desconforto só aumentou quando ele olhou para o professor de cabelos escuros e pálido com cautela. Ele não conseguiu entrar na UA apenas para ser reprovado porque estava atrapalhado com um professor inútil que nem parecia querer ensiná-los.
Sim, depois de todo o esforço e todo o trabalho árduo que ele colocou apenas para que pudesse chegar à UA e se formar e se tornar um pro-hero, ele não ficaria nada satisfeito se tudo isso fosse em vão. Tudo porque ele foi atrapalhado com um péssimo professor desde o início. Todos vocês se lembram dos exercícios que tiveram que fazer no ensino médio, certo? Aizawa continuou falando, aparentemente alheio aos pensamentos de seu aluno, enquanto ele continuava com o que queria dizer. Os testes físicos em que você não tinha permissão para usar seus quirks. Este país, como muitos outros no mundo, ainda não conseguiu padronizar esse tipo de coisas. Para mim, isso é completamente ilógico. Izuku inclinou a cabeça para o lado ao ouvir isso. Não tendo frequentado uma escola adequada desde os 5 anos de idade, ele não tinha nenhuma experiência com os testes padronizados de que Aizawa estava falando. De volta a Asphodel, ele sempre foi encorajado, quando em um ambiente seguro e controlado, a sair de tudo com seu quirk, afinal o controle só poderia ser obtido através da experiência. Dito isso, a declaração de Aizawa sobre o sistema atual ser ilógico, era algo com que ele concordava. Se as pessoas, estudantes, estavam sendo impedidas de alcançar seu potencial total pela obsessão da sociedade de que todos estivessem em pé de igualdade, então isso seria realmente muito estúpido. Isso era algo que funcionava e era aceitável naquela época, antes de quirks, e mesmo assim as pessoas tinham diferentes níveis de inteligência e aptidão devido à genética ou à maneira como foram criadas. Esses dias, entretanto, já se foram. Em um mundo onde 80% das pessoas tinham algum tipo de superpoder, limitar os alunos para que eles não se posicionassem à frente dos outros devido às habilidades inatas com as quais nasceram estava de fato prejudicando o desenvolvimento e o crescimento das pessoas e da sociedade como um todo. Era o tipo de coisa que causaria estagnação e declínio. Se você limitar a todos para que eles nunca ultrapassem o menor denominador comum, você estará paralisando o desenvolvimento de classes inteiras, não de gerações inteiras de heróis futuros. O mundo não era um lugar justo, e nem todos nasceram iguais, ou pelo menos não em termos de quirks com os quais nasceram. Agora Aizawa começou, enquanto tirava um tablet Android do bolso. Com ele, então, distraidamente tocando a tela de toque para ligá-la, mesmo enquanto examinava a classe, sem dúvida procurando por um candidato/sujeito de teste que pudesse usar para apresentar seu ponto de vista. Seus olhos opacos visivelmente fixos nele. Izuku. Vamos apenas começar. Você, Izuku Midoriya, o chamado Titã, teve a melhor pontuação no vestibular. Então me diga, até onde você consegue jogar uma bola de softball? Izuku franziu a testa ao ouvir isso, ignorando os murmúrios do resto do grupo enquanto todos olhavam para ele. Mais curiosamente, porém, novamente o garoto baixo com bolas roxas na cabeça recuou apavorado, enquanto o garoto de cabelo vermelho e branco apenas fez uma careta para ele. Honestamente, as reações foram mais moderadas do que ele esperava. Eu não fui para uma escola normal, senhor. Izuku finalmente disse depois de alguns momentos, franzindo a testa, enquanto observava Aizawa cuidadosamente. A menos que este homem fosse estúpido, ele já deveria saber disso. Sempre que fazia coisas assim, era permitido usar meu quirk. Era supervisionado, é claro, mas não era limitado. HN, eu não perguntei sobre sua escola. Eu perguntei sobre o quão longe você pode jogar uma bola de softball. Aizawa respondeu sem rodeios, seu tom ainda entediado e seu olhar plano. Bem, quando estou na minha forma básica, mas ainda usando o meu quirk, fui capaz de lançá-lo 932 metros. Izuku respondeu cuidadosamente, observando Aizawa cuidadosamente enquanto o fazia. Ele não sabia o que o homem estava tramando também. Isso era algum tipo de armadilha. Ele estava sendo escolhido por um motivo. Ao seu redor, os outros alunos começaram a sussurrar, muitos deles murmurando de forma audível como ele tinha sorte de ter permissão para usar o seu quirk. Em sua opinião, suas palavras vieram de um lugar de ignorância. Ele não se sentia com sorte por ter crescido como tinha, de jeito nenhum.
Tente novamente. A Iseva disse abruptamente, jogando uma bola de softball para Izuku enquanto fazia, sua expressão não mudando. Quando ele fez um gesto para que ele ficasse em um círculo próximo que havia sido colocado no chão, um que foi feito especificamente para eventos como lançamento de peso e disco. Sem usar o seu Kirk. Franzindo a testa ao ouvir a última coisa que a Iseva disse, Izuku jogou a bola para cima e para baixo em sua mão, testando seu peso, enquanto caminhava para o círculo. Depois disso, ele puxou o braço para trás, sem desenhar em seu Kirk como costumava fazer. Ao invés disso, ele se concentrou na técnica. Respirando fundo, Izuku fez seu arremesso. A bola foi arremessada para frente com bastante velocidade, enquanto subia e descia, antes de quicar algumas vezes, rolando e então parando. 78 metros, nada mal. A Iseva assinou com a cabeça, sua expressão não mudando, enquanto ele olhava para o resto dos alunos, todos os quais estavam murmurando. Ouvindo o que eles estavam dizendo, Izuku não pôde evitar revirar os olhos. Todos pareciam surpresos com a pontuação e com o fato de ter sido tão baixa, mesmo ele não usando seu Kirk. Era como se eles pensassem que ele possuía uma força monstruosa, mesmo quando não estava usando seu Kirk. Bora pegar 900 inscritos por